Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? A crucificação de Jesus. Antes de entrar nesse tema, deixa eu te perguntar, você já se inscreveu no meu canal? A sua inscrição me ajuda a anunciar a palavra do Reino de Deus. Seu like, o seu comentário também é muito importante. Me segue também nas outras plataformas. A crucificação de Jesus. Sabemos que Jesus foi morto de uma forma injusta, porque não existia provas que o condenasse. Castigaram Jesus e penduraram ele numa cruz que não pertencia. Mas aqueles castigos eram nossos. Você sabia? O Senhor Jesus foi ferido e morto no nosso lugar. Aquelas feridas que fizeram no corpo de Jesus foi por causa de nossas culpas. Foi pelos nossos pecados. Até a morte de Jesus era nossa. E ele tomou as nossas culpas e os nossos pecados, as nossas transgressões, e carregou no nosso lugar. Agora eu te faço uma pergunta: será que seríamos capazes de sofrer tudo isso que Jesus sofreu? Ele não sofreu pelo erro apenas de Adão, ou seja, de uma pessoa. Ele sofreu pelo erro de milhares e milhares de pessoas. Jesus carregou nas costas um peso muito alto, que é muito difícil de falar. A crucificação era o modo mais cruel, humilhante e vergonhoso de pena de morte daquela época. Apesar da origem da cruz ser discutida, acredita-se que a crucificação já era utilizada desde a Pérsia e foi adotada como forma de execução pela civilização. Mais tarde, os romanos também passaram a aplicar a crucificação em suas condenações capitais. Porém, ficava proibido que um cidadão romano fosse executado em uma cruz. Por isso, a crucificação era usada principalmente na condenação de escravos e todo aquele que se levantasse contra o Império Romano. A morte por crucificação era lenta e terrivelmente agonizante. As mãos ou os pulsos eram pregados na madeira com grandes cravos de metal e depois amarrados em torno de uma viga para aumentar a sustentação. Os pés, apoiados numa pequena tábua, também recebiam cravos que o transpassavam na altura dos calcanhares. Esses ferimentos causavam na vítima sangramento e dor. Por causa da posição em que a pessoa era crucificada e a debilidade de seu corpo, a força da gravidade dificultava muito a respiração. Isto causava movimentos involuntários das pernas que tentavam suportar o corpo. Mas por causa dos cravos nos calcanhares, tais movimentos tornavam-se inexplicavelmente dolorosos. Além disso, a vítima sofria uma dor de cabeça muito forte e uma sede extrema. Todo esse processo continuava até que o corpo da vítima alcançava a total exaustão. Por isso, o processo da morte poderia demorar dias e geralmente ocorria por asfixia. Em muitos casos, as pernas das vítimas eram quebradas para acelerar o processo da morte. Como as pernas não poderiam mais sustentar o tronco da vítima, a asfixia ocorria mais rapidamente. Se abrirmos nossa Bíblia em Mateus capítulo 27, verso 1, a Bíblia vai dizer: quando amanheceu, todos os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus, para o matarem, e levaram-lhe manietado, ou seja, amarrado, e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. No verso 3, a Bíblia diz que Judas, o que o trairá, vendo que fora condenado, devolveu arrependidas 30 moedas de prata. A gente observa, irmãos, que Judas teve chance de salvação, mas ele se arrependeu, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Mas eles zombaram e disseram: que nos importa? Isso é contigo. Isso nos traz muitas revelações sobre as nossas atitudes e os nossos comportamentos, meus irmãos. Muitas das vezes estamos do lado das pessoas que mais amamos e aquelas que mais confiam na nossa pessoa. E a maioria das vezes acabamos errando, assim como Judas errou. Mas precisamos analisar o comportamento de Judas, que não pediu perdão, mas acabou tirando sua própria vida pelo erro que ele mesmo viu que tinha acabado de cometer. No verso 5, a palavra diz: ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do olheiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Esse é o valor da traição, o valor da decepção. Quem
quem teve a perda maior disso tudo não foi Jesus, e sim o ex-apóstolo Judas, que não teve nenhum tipo de benefício naquele dinheiro e também perdeu o direito de alcançar o perdão do Senhor Jesus, pois ele mesmo saiu desesperado com o intuito de tirar a própria vida. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do olivo, segundo o que me ordenou o Senhor. Agora Jesus vai ser apresentado ao governador, e o governador interroga ele dizendo: és tu o rei dos judeus? E Jesus diz: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então Pilatos disse: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Aqui eu compreendo quando Jesus falava do cálice da ira do pai dele, que ele havia de beber. Esse cálice é o silêncio, pois Jesus se calou diante dos homens para interceder diante do Pai. Que maravilha, meus irmãos! Aqui no verso 15 a palavra também diz que, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, reunindo-se eles, disse-lhes Pilatos: quem quereis que vocês solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, mandou sua mulher dizer-lhe: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principados sacerdotes e os anciões incentivaram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador disse-lhes: qual desses dois quereis-vos que eu soltei? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: pois que mal fez ele? E eles clamavam ainda mais, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Isto é convosco. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus e despindo-o, cobriu com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saiu, encontrava um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeu a levar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel. Mas provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram-se as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destruíste o templo em 3 dias e reedificaste, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principados do sacerdote, com os escribas, anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou outros, a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E do mesmo modo o injuriaram também os salteadores que estavam crucificados com ele. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu Deus, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, dizia: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, encheu de vinagre e, pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito.
E eis que o véu do templo se rasgou em dois de altos a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia, servindo, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E caindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, e também era discípulo de Jesus. Este chegou a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-no no fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia lavrado numa rocha, e envolvendo uma grande pedra para a porta do sepulcro. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é depois da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aqueles enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não seja caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entendetes. E indo eles, tornaram seguro o sepulcro com a guarda, selando a pedra. A morte de Jesus na cruz foi o evento que marcou para sempre a história. A crucificação de Jesus e sua ressurreição revelaram ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão do seu amor. Efésios 2, 4, 6. O Cristo crucificado ensinou ao pecador o significado da graça divina. Diante desse importante tema, muitas pessoas ficam curiosas em saber o que aconteceu com Jesus na cruz. Neste estudo bíblico, iremos meditar em todos os eventos. No domingo, antes da crucificação, Jesus entrou em Jerusalém, cavalgando em um jumentinho. Neste evento, ele foi aclamado pela multidão como o Messias, mas apesar de o povo reconhecê-lo como filho de Davi e gritar Hosana nas alturas, eles não entenderam o verdadeiro propósito do ministério de Cristo. A prova disso é que os mesmos que aclamaram no domingo gritaram: crucifica-o na sexta-feira. Essa rejeição explica porque Jesus chorou quando olhou para Jerusalém. A purificação do templo foi o evento mais importante da segunda-feira, antes da crucificação de Jesus. Mateus 21, 12 e 17. Na terça-feira, ele proferiu seu sermão profético. Marcos 13. Na quarta-feira, Jesus foi ungido por uma mulher com unguento que ela trazia num vaso de alabastro. Marcos 14, 3, 9. Nesse dia, a conspiração para matar Jesus começou a tomar sua forma final. O traidor Judas Iscariotes se reuniu com os sacerdotes para firmar o acordo de traição. Na quinta-feira, antes da crucificação, Jesus celebrou a última Páscoa com seus discípulos e insistiu a ceia com uma ordenança que o seu povo deveria observar. Ele também lavou os pés dos seus discípulos e, depois de suas últimas instruções, partiu para o Monte das Oliveiras. Ali ele orou ao Pai no jardim chamado Getsêmani. Sua agonia foi tão profunda que seu suor tornou-se como sangue. Essa já era a noite da sua prisão. Lucas 22, 7, 46. Na quinta-feira à noite, Judas Iscariotes formalizou sua traição ao se aproximar de Jesus e saudá-lo com um beijo no rosto. Então rapidamente a guarda do templo e os seus seguidores romanos que acompanhavam Judas se aproximaram de Jesus para prendê-lo. Mateus 26, 47 e 56. Marcos 14, 43 e 50. Lucas 22, 47 e 53 e João 8, 2, 11. Naquela ocasião, o apóstolo Pedro até tentou impedir a prisão de Jesus, chegando a cortar uma das orelhas do servo do sumo sacerdote. Mas Jesus o repreendeu. A crucificação de Jesus não poderia ser evitada. Jesus estava comprometido com o cumprimento das Escrituras que revelavam os decretos de Deus. Curiosamente, conforme Jesus havia avisado, no mesmo dia, o vigoroso Pedro negou o Senhor. Mateus 26, 69 e 75. Após ser preso, Jesus foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio
era uma assembleia com funções relacionadas à política, religião e jurisdição. Devido à inocência de Jesus, o Sinédrio teve dificuldade em formular uma acusação contra ele. Por isso ele acabou sendo condenado sob falso testemunho. Mateus 26, 59, 61 e Marcos 14, 58. Além disso, na sequência, Jesus fez uma declaração profunda da sua divindade. Ao ser interrogado pelo sumo sacerdote, ele afirmou ser o Filho do Homem, aquele que virá sobre as nuvens e reinará com o Todo-Poderoso, conforme a Escritura anuncia. Salmos 10:1, Daniel 7. Diante disto, o sumo sacerdote o acusou de blasfêmia. Depois de o Sinédrio conseguir sua acusação formal, Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Diante de tantas acusações, Jesus permaneceu calado, conforme as palavras do profeta Isaías 53:7. Naquele tempo, Pilatos estava enfrentando uma situação política complicada. Para evitar qualquer transtorno, ele até enviou Jesus a Herodes Antípas, que era a autoridade sobre a tetrarquia da Galiléia. Depois de outro interrogatório que permaneceu completamente calado, Jesus foi devolvido a Pilatos. A resistência que Pilatos demonstrou em condenar Jesus à morte não tinha por base a compaixão. Antes era muito mais por não querer complicações políticas. Ele propôs surrar Jesus e depois libertá-lo. Também ofereceu a alternativa de o povo escolher entre Jesus e o criminoso conhecido, Barrabás. Nada disso deu certo. A multidão exigia a crucificação de Jesus. Antes da crucificação de Jesus, houve uma sessão de tortura. Jesus foi açoitado antes de seguir para a cruz. A sessão de açoite feita pelos romanos era muito cruel e dolorosa. O instrumento de tortura possuía um pequeno cabo de madeira, no qual era preso um chicote feito com um combinado de tiras de couro. Em suas pontas eram colocados pedaços de ossos cortantes e ganchos de metal. Esse castigo era tão pesado que não era raro um homem morrer em decorrência dos ferimentos acusados pelos açoites. A vítima ficava despida e encurvada, enquanto dois homens, um de cada lado, aplicavam os açoites. Com a violência do impacto, o cordão de couro criava profundos hematomas e cortes, enquanto as pontas de ossos e os ganchos de metal cravavam e rasgavam a pele. A carne do açoitado ficava então dilacerada, que veias e até os órgãos internos ficavam expostos, entre os profundos ferimentos. Depois de Jesus ter sido injuriado pelo povo e açoitado violentamente, os soldados do governador se reuniram em torno dele. O objetivo daqueles soldados era se divertir às custas de Jesus. Eles queriam zombar do rei dos judeus. A Bíblia diz que primeiramente os soldados despiram Jesus, depois os vestiram com um manto de púrpura, que provavelmente estava muito velho e desgastado. Talvez tivesse sido as vestes já descartadas de um soldado. De qualquer forma, o objetivo era representar as vestes da realeza. Aqui devemos nos lembrar de que o corpo de Jesus estava completamente ferido pelos açoites. Esses simples atos de despí-lo e vesti-lo novamente deve ter sido extremamente doloroso. Os soldados também providenciaram uma coroa de espinhos e colocaram-na sobre Jesus. O propósito dos soldados, além de escarnecer Jesus, era feri-lo ainda mais. Os espinhos da coroa, obviamente, causaram intensos sangramentos em sua fronte, mas o significado daquela coroa era ainda mais profunda. Os espinhos da coroa de Jesus estavam em conexão com os espinhos que resultaram na maldição do pecado sobre a natureza. Gênesis 3:18. Ele tomou essa maldição sobre si. Além da coroa, os soldados deram um caniço como cetro e começaram a simular uma referência diante dele. Eles o saudavam dizendo: "Salve, Rei dos Judeus." Mateus 27:29. Como se não bastasse tudo isso, eles conseguiram levar aquela injúria até o seu limite mais baixo e desgradante. Eles começaram a cuspir em Jesus. Depois, ainda não satisfeitos, tomaram dele o caniço que tinha dado e passaram a golpeá-lo na cabeça, enquanto o insultavam. Por fim, mais uma vez, eles despiram Jesus, vestiram-no como sua roupa e o levaram para ser crucificado. Depois de ter sido açoitado e maltratado pelos soldados, Jesus foi conduzido à crucificação, de acordo com a lei. A execução devia ser realizada fora da cidade. Levítico 24:14, Números 15:35-36, 19 e 1
e 1 Reis 21:13, João 19:20, Hebreus 13:12-13. Além disso, um homem condenado à crucificação era obrigado a carregar seu próprio instrumento de execução, isto é, a cruz. Na maioria das vezes, acredita-se que os condenados carregavam pelo menos a trave horizontal da cruz. O peso dessa viga de madeira variava entre 13 e 18 quilos. Já a viga vertical ficava preparada no próprio local da crucificação. No entanto, os estudiosos indicam que havia casos em que a cruz inteira era carregada pelo condenado. Seja como for, Jesus carregou sua própria cruz, João 19:16-17. Porém, por causa das limitações de seu corpo físico completamente debilitado, àquela altura, Jesus não conseguiu carregá-la por muito tempo. Quando Jesus chegou à exaustão física, os obrigaram um homem chamado Simeão de Cirene a carregar a cruz de Jesus pelo caminho restante. Marcos 15:21. Durante o percurso até o local de sua crucificação, Jesus foi seguido por uma grande multidão. O evangelista Lucas informa que nessa multidão havia mulheres que se lamentavam sentindo grande dor pelo que estava ocorrendo com Jesus. Lucas 23:27. Jesus foi crucificado no lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Marcos 15:22. Ele foi crucificado entre dois criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Lucas 23:32-33. Apesar de aquela ser mais uma afronta contra aquele que sempre foi justo, ali se cumpria que as escrituras diziam que ele foi contado com os transgressores. Isaías 53:12. No momento da crucificação de Jesus, deram-lhe vinho com fel, ou mais precisamente vinho com mirra. Mateus 37:34. Marcos 15:23. Jesus recusou essa mistura e depois, já crucificado, alguns soldados lhe ofereceram um espojo embebida com vinagre. Mateus 29:47-49. Em ambos os casos, mesmo que talvez tivesse motivações diferentes, a sede de Jesus seria aumentada pelo fel amargo e pelo vinagre ácido. Mas o principal é que, de forma impressionante, as palavras do Salmo 69:21 foram cumpridas. Foi colocada em cima da cabeça de Jesus, na cruz, uma placa que dizia: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Mateus 27:37. Suas vestes foram divididas entre os soldados, que lançaram sorte. Provavelmente isso incluía o manto que cobria sua cabeça, suas sandálias, seu cinto, sua capa e sua túnica, sem costura. Dessa forma, se cumpriu a profecia do Salmo 22:18. Durante a crucificação, parece que Jesus foi acompanhado de poucas pessoas que compadeciam dele. Alguns seguidores olhavam de longe e algumas das mulheres que acompanharam fielmente o seu ministério também estavam ali do lado do apóstolo João. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu por volta das 3 horas da tarde. Durante esse tempo, houve um período de trevas que durou meio-dia até as 3 horas. Lucas 23:44-45. Essas trevas significam o juízo de Deus sobre os pecados que Cristo expiava naquela cruz. Além das pessoas que verdadeiramente sofriam por ver Jesus na cruz, muitas outras presenciaram a crucificação de Jesus. Vale lembrar que havia muitos peregrinos que tinham ido até Jerusalém por ocasião da festividade da Páscoa. A Bíblia também destaca que mesmo com Jesus na cruz, os insultos contra sua pessoa não cessavam. As pessoas blasfemavam contra ele, principalmente atacando sua divindade. Até mesmo os ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus o insultavam. Mateus 27:39-44. Com relação a tanta injúria, o silêncio tomou conta dos lábios de Jesus na cruz. A única coisa que ele disse em conexão aos seus cuidados foi a oração para que o Pai perdoasse aquelas pessoas. Lucas 23:34. Por fim, um dos ladrões que estavam crucificados se arrependeu de seu pecado e reconheceu Cristo como Senhor. Esse ladrão ouviu de Jesus as doces palavras: "Hoje estará comigo no paraíso." Lucas 23:43. Quando Jesus entregou seu espírito a Deus e morreu, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Isto significa que por meio da sua morte, o caminho para o santuário celestial foi aberto. Houve também um tremor de terra, que partiu as rochas e abriram os sepulcros. Sem maiores explicações, o texto bíblico informa que, em conexão com a morte de Jesus, muitos corpos de santos
que dormiam ressuscitaram. Nada é dito sobre quem eram essas pessoas, apenas que elas apareceram a muitos em Jerusalém. Mateus 27, 51, 53. Então o centurião e os que com ele guardavam Jesus na cruz foram acometidos de grande temor. Eles começaram a glorificar a Deus e disserem: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Lucas 23, 47. Apesar de terrivelmente dolorosa, a morte de Jesus na cruz não deve ser vista simplesmente pelo seu aspecto físico. Muitas pessoas erram em olhar para a crucificação de Jesus, enfatizando as torturas físicas que ele suportou. Sim, a dor de seu corpo foi inimaginável, mas outros homens, antes e depois dele, enfrentaram a mesma dor física. Segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro teria sido um que morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas por outro lado, na cruz, Jesus foi submetido a uma dor que o homem algum seria capaz de suportar. Seus sofrimentos não foram meramente intensos. A Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O resultado disso é que pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5 e 1 Pedro 2, 24. A crucificação de Jesus o expôs publicamente como Filho de Deus. A Bíblia diz que na cruz Jesus desceu das regiões do deleite infinito das mais íntimas comunhão com o Pai, ao mais profundo abismo do inferno. A dor imaginável que atingiu Jesus na cruz foi receber sobre si todo o peso da ira divina, por causa do pecado. Aquele que nunca pecou e que diante dele todo o universo, na cruz do Calvário se fez pecador por nós. 2 Coríntios 5, 21. Por isso, aquele que por toda a eternidade desfrutou do mais perfeito relacionamento com o Pai, na cruz agonizante gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. Essa não foi uma frase romântica de Jesus na cruz. Também é mentira o que alguns dizem, que naquele momento o Pai não suportou olhar o sofrimento do seu filho na cruz. Quando Jesus exclamou essa frase, ele estava sendo sincero e honesto. Ele estava desamparado. Ele havia tomado sobre si todo o nosso pecado. E o Pai virou seu rosto, porque seus olhos são tão puros e santos que não suportava ver a iniquidade. Abacuque 1,13 e Isaías 59,2. Na cruz, Jesus estava realmente abandonado pelo céu e sendo moído como um verme em favor de seu povo. Salmos 22, 1, 6. Aqui eu entendo que se alguma vez alguém se sentiu desamparado por Deus, com certeza esse foi Jesus, na cruz do Calvário, o próprio Filho de Deus. Após a morte de Jesus na cruz, um dos soldados transpassou o lado de seu corpo com uma lança. Ao perfurar o corpo de Jesus com a lança, saiu sangue e água. Isso foi mais um iniciativo direto sobre a sua plenitude, sobre a sua plena humanidade. O soldado que transpassou o corpo de Jesus na cruz queria se certificar que ele realmente estava morto. Os judeus não queriam que nenhum corpo estivesse na cruz durante o sábado, então eles pediram que as pernas dos homens crucificados fossem quebradas. Já explicamos aqui o efeito disto. As pernas dos dois ladrões que tinham sido crucificados ao lado de Jesus foram quebradas, pois ainda estavam vivos, mas Jesus já havia morrido, e nenhum dos seus ossos foi quebrado. Dessa forma se cumpriu a escritura que dizia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, e que ele seria transpassado. João 19, 36, 37. Números 9, 12, Salmos 34, 20, Zacarias 12, 10. Depois disso, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e lavado para ser sepultado por José de Arimateia, um seguidor secreto de Jesus. Nicodemos e as mulheres fiéis que estavam presentes na crucificação também estiveram envolvidos com o sepultamento de Jesus. Mateus 27, 61, Marcos 15, 47. Nunca ninguém havia sido sepultado no túmulo em que Jesus foi colocado. Mas no domingo pela manhã, esse túmulo já estava vazio. Jesus ressuscitou. Esse amor grandioso é uma realidade desde antes que existisse o tempo. Ainda na eternidade, Deus escolheu para si um povo com o qual ele se relacionou de forma especial, a ponto de não poupar seu próprio filho para redimir as suas iniquidades, aqueles que são seus. A crucificação de Jesus é a revelação mais perfeita desse amor, indescritível.
E a Bíblia não deixa qualquer dúvida sobre isso ao descrever tudo o que aconteceu com Jesus na cruz. Sou feliz porque alguém se preocupou comigo e doou a sua vida em troca da minha vida. Quero te dizer que Jesus Cristo te ama e te quer para sempre. A paz do Senhor Jesus.